Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vocês estavam com saudade? Porque eu vou confessar pra vocês, eu tava com saudade já de gravar esse podcast maravilhoso. E assim, eu não tenho palavras pra falar desse episódio, eu não tenho palavras pra falar dessa temporada, está simplesmente imperdível. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial pra mim, muito especial pra mim. Não tem como eu falar de ministério sem falar dessa pessoa. Essa pessoa mudou muitas perspectivas que eu tinha sobre a minha vida ministerial. E eu não tinha como fazer um podcast sem trazer essa pessoa pra esse podcast. E assim, recebam com muitos aplausos, com muito amor, com muito carinho a nossa convidada de hoje, Emily! E aí, amiga, hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto? Pode. Por quê? Porque em casa pode. Eu já tô enjoando dessa vinheta. Toda vez que alguém vem é a mesma coisa. Aí eu fico tipo, em casa pode. Mas tá bom. Gente, hoje eu decidi trazer a Emily aqui porque ela é uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita. Ela é uma pessoa muito especial. A essência que ela carrega contagia todos que estão à volta dela, e foi uma pessoa que eu aprendi muito, eu evolui muito com ela, principalmente no meu ministério, e eu quero passar um pouquinho dela pra vocês. Então, pra começar, se apresenta pro pessoal te conhecer. Tá, eu sou a Emily, eu sou ministra de louvor, sou mãe, sou quase professora, falta pouco. E a minha vida, o que eu mais amo fazer na vida é louvar. Ela é linda, né, gente? Tem como, sou apaixonada por essa pessoa. Eu sei que é. Então, como que foi a sua infância, pro pessoal se situar de como que é a sua história? Como que era sua rede familiar? Eu nasci na igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E aí, eu cresci na igreja, sempre no meio, assim, de música, nos cultos domésticos lá em casa. Eu lembro que a gente sempre tinha louvor, sabe? Meus irmãos ficavam fazendo ritmo com a caixa de fósforo, batendo colher, sabe? Sim. Sempre tinha louvor lá em casa, sempre. A minha mãe cantava, era regente do coral. E o meu pai, ele toca também e canta. Seu pai canta? Canta, ele tem a voz bem linda. E aí, eu sempre cresci nesse meio. E quando eu tinha, assim, 9 anos, a minha mãe começou a me introduzir, né, pro louvor, pra cantar, me incentivava. Na verdade, o meu primeiro solo, meu pai fala que eu fiz quando eu tinha 3 anos, numa vigília. Caramba! E aí com 9 anos eu cantei a primeira música com a minha irmã mais velha. Eu só cantava se fosse com ela, porque eu tinha muita vergonha. Não acredito! Gente, se você vê a Emily hoje meio estranha, você fala, tá bom que você tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha, amiga. Eu só subia no altar se a minha irmã mais velha fosse comigo. Caramba! E assim, ela tinha que subir primeiro, aí ela me chamava. Sério? Aí depois, eu comecei a cantar. Era eu, a minha irmã, minhas 2 irmãs, minha sobrinha e nós 4. A gente cantava tipo Voices. Sim. Sabe? Aquele pisa, a gente cantava. E assim eu fui crescendo, sempre no meio assim da igreja. A minha família sempre foi... Meus pais sempre me incentivaram assim, ser uma pessoa mais de casa. Eu nunca fui muito de sair? Não, eu gosto de ficar em casa. E você nasceu aqui no Brasil ou você nasceu em outro país? Nasci no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro? E aí você ficou lá morando lá por quanto tempo? Morei até 5 anos. Aí depois eu fui embora pra Fortaleza. Aí a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha 12 anos. E aí você saiu pra morar? Eu fui pra Inglaterra. Aí eu tinha 12 pra 13 anos. Aí de lá, nunca mais eu parei. E aí você ficou lá na Inglaterra, tipo assim, e viveu lá ou você... Não, aí eu fiquei lá, acho que foi uns 3 meses só. Porque meu pai, ele não gosta muito da Inglaterra, sabe? E o pessoal não sabe, mas sabe. Seu pai é... Meu pai é inglês. E ele não gosta da Inglaterra. Então ele ficou lá 3 meses. E logo que ele conseguiu uma transferência do trabalho dele, a gente foi pra Holanda. Aí eu morei, acho que quase 1 ano na Holanda. Caramba! Numa cidadezinha, uns 20 minutos de Roterdã, chamada Spijkenisse. E nisso você já falava inglês? Não. Eu aprendi inglês na Holanda. Na Holanda? Porque lá não fala holandês? Não, fala, mas eu não podia ir pra escola, porque eu não ia acompanhar. Como é que ia fazer, né? Aí, beleza, meu pai... Eu era fã dos Backstreet Boys. Quem nunca, gente?
Aí eu falei, eu quero cantar as músicas dele certo, porque eu cantava tudo errado. Eu cantava Eu cantando inglês até hoje. Aí eu Ninguém botei na minha entende cabeça, eu falei, eu vou cantar certo. Eu falei, eu quero entender o que eles estão cantando. E o seu Aí, pai era inglês, mas ele falava português normal. meu pai fala português melhor que eu e você junta. Te Aí, juro. ó, força de vontade. É. Aí, beleza. E isso, meu pai ainda não tinha me ensinado inglês nem nada. Aí, naquela época não tinha, né? Google Tradutor, não tinha nada disso, era o dicionário. Aí eu peguei o dicionário, palavra por palavra, traduzi as músicas, o CD inteiro. Caraca. Aí mostrei pro meu pai, todo orgulhosa. Eu levei lá, pai, traduzi o álbum inteiro, corrigi. Meu pai olhou ali, tá tudo errado. Aí eu fiquei tão frustrada. Ai, que ótimo. Até que um dia meu pai falou assim, não, senta aqui que eu vou te ensinar inglês. Aí ele ensinou do jeito mais fácil que alguém pode aprender. Ele pegou, falou, esse aqui é o presente, esse aqui é o passado, esse aqui é o futuro. Você vai fazer frases de presente, passado e futuro. E aí você foi aprendendo assim, desse Aí eu jeito fui com ganhando ele. vocabulário, tal. E toda situação que aparecia, ele me jogava pra falar inglês, né? Tipo, vai Mas lá e ele não compra. falava inglês com vocês em casa? Não. Só depois que surgiu esse interesse Só que ele foi depois, ensinar? é. Caramba. Aí ele começava a falar inglês comigo, a maior parte do dia ele falava inglês comigo, ficou um bom tempo assim, falando inglês, até eu pegar. E nisso a gente voltava pro Brasil, ficava uns sei lá, 4, 6 meses aqui, e depois ia embora de novo. Aí nisso eu fui pra Holanda de novo, depois eu fui embora, aí foi quando teve a época que eu fui embora pros Estados Unidos. Caramba. Aí você foi morar pra lá? Fui morar pra lá. Aí nisso eu fiquei 6 anos. E a sua mãe sempre topou esse negócio? Ixi, minha mãe é aventureira demais. Sério? Chama ela de Eu fiquei Dora Aventureira. curiosa. Como que eles se conheceram? A minha mãe, na verdade, ela foi assim. Ela tinha uns missionários americanos que ia lá na igreja dela, lá em Fortaleza, e ela vivia pedindo a Deus, eu quero casar com um missionário americano, eu quero casar com alguém de fora, e não sei o que, não sei o que. E nisso meu pai, vindo embora da Inglaterra pro Brasil, passou pela Espanha, chegou aqui no Brasil, morou em Minas, depois que ele foi pra Fortaleza, aí eles se conheceram na escola. Então, mas ele não veio como missionário? Não, ele veio por causa do trabalho do meu avô, que trabalhava com mina. Caraca! Ele veio missionariamente por Deus. Pra sua mãe. Aí ele veio, se conheceram na escola. A minha mãe, não sei, minha mãe teve que mudar de turno. Não sei se ela foi de manhã pra tarde, de tarde pra manhã, eu não lembro agora. E foi no mesmo turno que meu pai estudava. Caramba. Aí ela não tinha onde sentar, assim, meu pai conta que ela não tinha onde sentar na sala, que já estava lotada, aí meu pai ainda não falava português direito, né, ele, senta aqui, ó, senta aqui, que ele falou, nossa, sua mãe apareceu com o cabelo loiro, comprido, lindo, não sei o quê. Pronto, se casaram, então até hoje. E aí vocês foram para os Estados Unidos? É. E aí lá você ficou mais tempo ou não? Sim, fiquei. A gente ficava indo e voltando, porque na época que meu pai, na entre safra, né, que não tem fruta indo pra lugar nenhum, a gente vinha pro Brasil, ficava aqui descansando, aí voltava. Aí eu morei um pouquinho com eles na Filadélfia, e aí quando eu comecei a estudar em Boston, ir pra escola, eu morei e fiquei com meu irmão, na casa do meu irmão. Aí ele ficava entre Filadélfia e Miami. E aí você tinha quanto? Eu tinha 16 para 17. Ah, você era novinha. E aí foi nisso que você começou a conhecer o Thiago ou não? Não, tem nada a ver. Nada a ver. Porque o Thiago também morou nos Estados Unidos. Não todo morou? mundo Acha que ele morou. Não acredito. Morou. A família dele mora lá, a família toda praticamente. Aqui no Brasil só tem o pai dele e um tio. Mas o resto mora tudo lá. Aí eu conheci a prima dele, a Michelle. E ela foi, assim, a pessoa em comum que fez a gente se conhecer, mas ela nem foi pessoalmente. Aí eu vim embora pro Brasil de volta, e aí foi quando, na época do Orkut. Como é que ele... Essa época é minha também. MSN? MSN. Aí foi quando eu conheci o Thiago, ele vai dizer que é mentira, mas é verdade. É muito verdade, ele fala que fui eu, que não sei o quê. Ele passou no meu Orkut. Aí não tinha aquele negócio que você via as pessoas que passavam? Sim. Aí eu vi lá Thiago Mendonça. Do perfil, né? Eu tinha lá Thiago Mendonça. Aí eu fui lá no Orkut dele, eu falei, olha só, você passou no meu Orkut e você não fala nada? O que é isso? Não se apresenta? Pra mim era ser uma falta de respeito. E só que, na verdade, não tinha nada a ver, mas pra mim a pessoa tinha que deixar pelo menos um olá, passei no seu Orkut, ok? Aí ele falou assim, não, é porque a gente tem amiga em comum, a minha prima. Nossa, ela só tem amiga bonita, não sei o que, não sei o que.
pronto, a gente se conheceu, a gente foi conversando. Você tinha quantos anos? Aí eu já tinha 21, eu acho. 21 pra 22. Então você já tava na idade assim de namorar. Aí a gente começou a conversar, e do Orkut foi pro MSN, do MSN a gente foi pra mensagem de celular. Aí começaram as ligações. Aí a gente se ligava todo dia, se conhecia. Aí nada de se ver pessoalmente? Não. Aí ele falou assim, eu vou ir pra Fortaleza pra te ver. Eu falei, tá bom que ele vem. Lá de São Paulo, aqui pra Fortaleza me ver. Mal sabe ela que todo paulistano adora pegar um avião pra ir pra qualquer lugar, então mais no Nordeste. Aí beleza, e ele foi bater lá. Bateu lá em Fortaleza. E seus pais? Não, aí meu pai, deixa o rapaz ficar aqui em casa. Ele pode ficar aqui em casa sim. Que receptivo. Aí ele vai ficar no hotel, esse menino parece ser de família, né? Porque eu falei, é primo da Michelle, então meio que... Aí o meu irmão falou, isso é um perigo. Vai que ele mata todo mundo. O que é isso? Eu acho que eu sou a vibe do seu irmão. Aí ele não pode deixar não. Aí vou ligar pra Michelle. Aí a Michelle, ele tá namorando o Thiago? Aí minha irmã, mas quem é o Thiago? O Thiago é maior pinguço, mulherengo, falou um monte dele. Beleza, eu falei, ele vai vir, calma, vamos ver. Aí chegou lá, nossa, super educado, todos. Nada de pinguço mulherengo. Nada daquilo, não. Eu não sabia que ele era assim, mas na verdade ele já tinha se convertido, já tinha deixado tudo isso e tal. Aí chegou lá em casa, nossa, minha mãe adorou ele, meu pai também. E aí a gente começou a se conhecer pessoalmente e tal. Aí eu falei, olha, você vai voltar, né, e tal, pra São Paulo, não sei o que vai ser da gente, não sei o que. Ele, não se preocupa não, tá. Aí nós fomos no shopping. Aí ele entrou numa joalheria e falou assim, vocês têm par de aliança pra pronta entrega? Aí eu olhei. E você tava lá com ele? Tava lá com ele no dia do meu aniversário. Aí eu falei, oxi. Aí ele, não, nós vamos noivar, porque a gente vai noivar e tal. Falei, você já falou com meu pai? Porque eu sou uma pessoa de família. Aí ele, não, relaxa, já tá tudo certo, não sei o quê. De noite nós fomos jantar. Aí eu falei, eu esperando o pedido de casamento, né? Sim. Porque eu não ia casar com a pessoa se ela me pedir em casamento. Claro, tem que pedir pro pai, né? Com certeza. Aí ele virou pro meu pai, aí eu falei, pai, o Thiago tem um negócio pra perguntar pro senhor. Aí ele, não, é que eu queria saber se fizeram com ela. Meu pai, o quê? Não, eu queria saber se fizeram com ela. Meu pai, eu não tô entendendo. Eu falei, pai, ele quer saber se pode casar comigo. Aí meu pai, não, casar tá bom. Tem certeza? Mas isso da primeira vez que vocês se viram? Ele voltou pra São Paulo noivo. Chocada. Aí eu tive que vir pra cá pra conhecer a mãe dele, né? Sim. Aí a mãe dele não gostando muito da ideia, né? Porque, enfim, meu filho voltou de um jeito, foi de um jeito, voltou de outro, noivo. Mas tudo bem. Eu acho que mãe de menino, você que é mãe de menino e menina, eu acho que você vai saber, mas eu acho que mãe de menino é muito mais ciumenta do que mãe de menina. Sim. Quando eu fico imaginando assim, tipo, a Luísa namorando, eu me imagino assim, gostando meu jeito do é rapaz. meu filho. Agora, quando eu imagino o Derek namorando, eu fico... Quem é você na fila do pão, querida? O que você deseja? Tipo assim, entendeu? Mas aí eu imagino que a mãe dele ficou assim também. E aí ele foi embora pra Fortaleza em setembro. Pra morar lá? Pra morar. Aí foi pra minha casa, tudo ficou lá em casa. Só que assim, ele tinha o meu quarto lá em cima, ele ficava lá embaixo. Sim. Aí, em março do ano seguinte, a gente casou. Caraca, isso foi tipo em um ano? Menos de um ano, eu acho. Menos de um ano. Vocês se conheceram pessoalmente, noivaram e casaram? 15 de março do ano seguinte, de 2008, a gente casou. Aí vocês ficaram morando lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza, Aí depois de quantos anos que vocês começaram a pensar em ter filhos, assim? Ou foi logo seguido? Assim, então... Então, a Luísa, ela já veio junto. A Luísa, assim, a gente se conheceu, noivou, e casou e teve a Luísa. Foi, bum. Ela veio junto. E aí, então você teve a Luísa, e aí nisso você tava na igreja, o Thiago também. Sim. E você já ministrava nessa época ou não? Já ministrava. Aí quando eu engravidei dela, eu fiquei um tempo sem ministrar, porque a minha gravidez da Luísa eu passei muito mal. Muito, muito mal mesmo. Acho que foi assim uns 5 meses, passando muito mal, de ter que ir pro hospital tomar soro, porque eu não consegui comer.
Caramba! Porque eu botava tudo pra fora, eu enjoei muito mesmo. Aí do 8º mês em diante, eu ia cantar, meu pai pregava em muitas igrejas lá em Fortaleza, e aí eu ia com ele e cantava em uma igreja ou outra, mas eu tava tão cansada já no final da gravidez, Sim. que eu já não queria mais, eu só queria parir. Eu falei, gente, eu só quero parir, pelo amor de Deus, não acaba nunca essa gravidez. E ela nasceu de parto normal ou cesárea? Cesárea, todos dois. Os Ela dois foi cesárea? quase um normal. Porque no dia que eu cheguei, que eu fui me despedir da última consulta, que eu despedi da médica, falei até segunda, ia ser na segunda, 6 de outubro. Aí a médica olhou pra mim e falou assim, eu acho que amanhã, sábado, já vem, Emily. Tá muito baixa a sua barriga. Eu falei, imagina, cesárea, eu que marquei. A louca. Você já queria cesárea mesmo? Uhum, sempre quis cesárea. Porque a minha mãe, ela teve 5 filhos normais, normal. Então, ela falou pra mim, você não vai aguentar a dor. Porque eu sou muito fraca pra dor, gente. Muito fraca. Eu desmaio pra fazer exame de sangue. Sério? Morro de medo de agulha, morro. Mas o pós, você acha que... É que você nunca teve normal, né? Mas eu vejo o pessoal falando que o pós da cesárea ele é bem pior do que o do parto normal, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins. Por exemplo, o ruim é que você fica... Dói pra levantar, dói pra sentar, dói pra deitar, dói. Que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, muitas camadas da pele cortada, né? Uhum. Dói, mas depois recupera. Tipo, a do Derek, a primeira, acho que dói muito mais, porque é o primeiro corte naquela pele, assim, que nunca foi cortada. Sim. Porque a do Derek, tipo, no mesmo dia eu já tava lavando o cabelo, tomando banho, andando, não doía nada. Caramba! Então a do Derek não doeu nada. A recuperação do Derek foi muito rápido. A dela foi mais um pouco porque é a primeira vez, e quando eu tava no hospital, eu levantei de uma vez achando que não ia doer, e a dor me traumatizou muito. Então em casa eu andava curvada, e a minha irmã mais velha, ela... Levanta o corpo, isso não é cola branca, você não vai descolar. Você não tá colado com cola branca. Eu tinha medo da barriga abrir, sei lá. Ai, eu acho que deve dar uma agonia mesmo, né? Mas a recuperação tem as coisas boas e as coisas ruins. E aí, a Louise nasceu, e aí logo em seguida você teve o Derek, ou você... Não, 2 anos depois. 2 anos depois você teve o Derek. E aqui no Brasil também? Também, lá em Fortaleza, todos dois. Os dois nasceram aqui no Brasil. E aí depois que vocês decidiram ir embora? Em 2009 ela tinha... Não, em 2008 ela tinha 6 meses, a gente foi embora pra Inglaterra. Aí nós ficamos lá um tempinho, aí em 2009 nós voltamos de novo, depois em 2010 o Derek nasceu, eu fiz a cirurgia da tireoide, e aí a gente foi de novo. Aí ficamos 2011, 12, 13. Aí foi quando o pai do Thiago ficou doente, a gente teve que vir, de emergência mesmo. Aí ficamos 2013, 2014, 2015. Aí 2016 a gente foi e voltou março do ano passado. E essa cirurgia da tireoide que você fez, foi a do que você descobriu do câncer? Aham, foi. Ai, conta um pouquinho desse testemunho pra gente. Eu tava grávida da Luíse. Aí um dia no trabalho, devia estar com 6 meses de gravidez. 6 meses. Aí eu tava assim no trabalho, aí sabe quando você fica assim? Passando a mão no pescoço. Tava numa reunião, eu fiz assim, eu notei um caroço. Falei, nossa, que caroção, meu. O que é isso aqui no pescoço? Aí eu cheguei em casa e mostrei pra minha mãe. Minha mãe deve ser uma íngua, né? Você tava gripada da garganta esses dias, alguma coisa. Uma íngua, vamos ver se vai passar, se vai baixar. Passou uma semana e meia, não baixou. Aí eu fui no otorrino. Aí o otorrino falou assim, não, vamos fazer uma lavagem com soro, uma aguinha, aquela aguinha com sal. Bota assim, lava o nariz, vai fazendo gargarejo pra ver se tá, porque às vezes alguma coisa que ficou presa, né, da gripe, pode ser, acabou criando um carocinho. Fiz 2 semanas assim, não baixou. Aí o otorrino falou assim, olha, eu vou pedir pra você, aí o tom dele já mudou. Aí ele já começou a falar mais baixo, eu falei, por que os médicos vão dar notícia ruim e falar baixo, né? Aí, eu vou pedir pra você fazer uma ultrassom, tá? Eu falei, tá. Mas até aí você tava tranquila. Pra mim, ultrassom era pra ver o que tinha. Se a minha ultrassom da Luísa era pra ver a Luísa, era da ultrassom do caroço era pra ver o caroço. Tá tudo certo. Vamos ver esse neném aqui. Aí tinha lá, nódulo ao lado da tireoide. Quando eu vi a palavra nódulo, nossa, já fiquei preocupada, né? Porque quando fala nódulo, você já pensa em câncer. Aí eu fui na minha mãe, aí eu falei, mãe, é um nódulo e tal. Aí meu pai, não, calma, vamos no endocrinologista, né?
E é o que cuida do meu pai. Inclusive, ele cuida do meu pai até hoje. Querido demais, doutor Kerbage. Aí eu fui nele e tal, ele apalpou bem, assim, o caroço. Emily, o caroço sobe, desce, não é um caroço rígido. Então tem chance de ser alguma coisa, né, que não seja muito séria. Porém, você vai fazer a punção. E aí, se tiver câncer, a gente encerra a gravidez. Na hora, você começa a químio. E aí tem que priorizar. Você já tava de 6 meses. Ele queria que encerrasse a gravidez. Tirava prematuro, o que fosse pra tirar, pra tratar, né? Você faz a químio e tal. Aí eu falei, tá bom. Isso entrou eu e meu pai. Aí ele falou assim, se não, a gente espera a bebê nascer e tira o caroço. Aí quando saiu do escritório assim, meu pai, não, você sabe que o diabo é mentiroso. Isso é mentira do diabo, isso não vai ser câncer. Em nome de Jesus, não vai ser. Daquele dia em diante, a gente marcou a punção pra semana seguinte. Foi uma semana, minha mãe, de madrugada, sabe aquele meme? Eu acordava com a minha mãe assim. Ela era de oração mesmo. Meu pescoço nunca ficou tão hidratado de óleo da unção. Ela derramava assim o óleo. Caraca! Todo dia, 6 horas da manhã, tipo, trabalho, ela agarrava no meu pescoço, começava a orar. Aí fiz a punção, um exame horrível, por sinal. Dói Sério? muito. Não Porque pode levar. Ela enfia uma agulha no pescoço, sem anestesia. Sem ficar com o pescoço dá aflição assim, já. de cabeça, quase de cabeça pra baixo, assim. E ela vai tirando lascas, assim, do caroço, sabe? Então ela tem que mexer com a agulha. Enfim, eu fiquei até rouca de tanta dor que eu senti. Pra engolir, doía muito quando ela fez isso. Aí ela tira lascas, assim, do caroço e manda pro laboratório. Mais uma semana de oração e de guerra, assim. Sim, intensa, até esperar o resultado. pedindo a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, não quero encerrar minha gravidez, não quero tirar o bebê prematuro e tudo. Aí eu tava no trabalho, aí meu pai ligou pra mim e falou assim, vai no banheiro e se ajoelha agora, porque saiu o resultado e é 0% de células cancerígenas. E o médico disse que se tivesse pelo menos um pouquinho de célula cancerígena, ele ia encerrar. E deu 0%. E eu sei que aquilo foi um milagre, porque o caroço estava crescendo muito, muito rápido. Você já tinha até percebido, né? Na época ele era do tamanho de um limão. Nossa, era grande. Era enorme, era uma caroção assim no meu pescoço. Uma bolinha assim, sabe? Aí, tudo bem. Aí terminei a gravidez, tudo em paz, deu tudo certo. E aí 2 anos depois... Aí esqueci do caroço. Sabe quando você esquece? Fala, não deu nada, pronto. Aí esqueci do caroço. Quando foi 2 anos depois, o obstetra virou pra mim e falou assim, Emily, procura um cirurgião de cabeça e pescoço, que eu tô achando esse caroço muito grande. E eu já nem notava mais. E ele ficava pra fora da pele? Ficava assim, ó, tipo, sabe? Caramba! Você via um caroço mesmo, Quando bolinha. você falou assim, eu achei que era tipo uma bolinha de gude. Não, era um caroço bem grande, do tamanho de um limão no começo. Aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Já tem 2 anos, eu acho que eu vou tirar esse caroço. Procurei o cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Elber, muito bom ele também. E aí tive que fazer o exame tudo de novo. A bendita punção, tudo de novo. De novo, não deu célula cancerígena nem nada, pra glória de Deus. Mas ele falou, Emily, olha, é o seguinte, fizemos a ultrassom do caroço, o caroço tá do tamanho de uma manga. Do caroço de uma manga. Caraca, muito grande. E ele cresceu pra trás, pra baixo, pro lado e pra frente. E pro lado, ele juntou com a tireoide e as cordas vocais. Então as cordas vocais, ela é assim, ela fica aqui assim. Eu fiz a laringoscopia e vi minha corda vocal nitidamente. Aí ela estava aqui, o caroço aqui no meio, misturado junto com a tireoide, ele grudou assim, tipo se enraizou. Aí foi procurando espaço pra crescer. Exato, e cresceu pra trás e tava do tamanho do caroço de uma manga. Aí o médico virou pra mim e falou assim, olha, eu vou ter que tirar o caroço, a tireoide e suas cordas vocais. Aí eu falei, a corda vocal? Ele, sim, porque o que acontece? Quando eu abrir o seu pescoço, fizer o corte, o gelo da sala de cirurgia, ele já vai ressecar a corda vocal. A corda vocal não vai resistir, porque é muito gelado na sala de cirurgia. E as cordas vocais, elas são sensíveis, então ela vai murchar, vai ressecar, e mesmo se isso não acontecer, se o caroço tá grudado, ele tá entre as cordas vocais, eu preciso arrancar. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas doutor, eu canto na igreja. Ele, cantar nunca mais. Misericórdia.
E falar também não? Não, eu falei, porque várias pessoas conversavam comigo e falavam assim, ele não se preocupa não, você vai ficar só rouca um pouquinho, por conta é muito invasivo, então você fica rouca e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, nem rouca eu vou ficar? Ele, não, muda. Você já prepara um bloquinho de caneta, esses bloquinhos, né? Uhum. Uma caneta pra você escrever, pra você passar o que você quer falar. Eu posso ver o orçamento daquele microfone que ia ficar um buraco, né? O microfone pra falar, igual aqueles robôs falam assim. Meu Deus! Ele já tava com o diagnóstico pronto. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, mas eu canto. Ele, não, cantar não, esquece. Nunca mais você vai cantar. Aí eu falei, olha, o meu Deus é maior. Aí ele, cada um com a sua fé, querida. Cada um com a sua fé. Eu falei, tá bom. Que abusado. Dali a um mês, 2, não lembro agora. Acho que foi 1 mês ou 2 depois eu fui fazer cirurgia no dia. E uma cirurgia que o meu pai falou que durou 4 horas. E ela durou mais ou menos umas 2 horinhas e pouco. Caramba, o dobro de tempo. Aí eu voltei da cirurgia, acordei na UTI, desorientadíssima, não sabia onde é que eu tava. Anestesia, né? De repente, quando eu abri meu olho, o enfermeiro veio e falou assim, acordou, tá tudo bem. Aí sabe quando dá aquele flash assim, eu operei. E foi da garganta. E eu fiz isso, eu dei um grito. Eu ia fazer isso. Nossa, mas eu dei um grito mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus, a minha voz tá aqui. Comecei a chorar. Aí eu fui da UTI até chegar no quarto. Deus seja louvado, Deus é muito bom. Aí quando eu cheguei no quarto, a minha mãe chorando. Minha mãe, Deus é fiel, Deus seja louvado. Eu falei, mãe, e o médico? Ele não tinha me visto ainda. E eu tava com um dreno aqui. Às vezes nem podia falar. Às vezes nem podia falar. E eu lá, um monte. Não podia falar. Se não podia falar, imagina cantar. E eu cantei a madrugada inteira. Eu liguei no canal do... Só pra te provar. Liguei no canal do R.R. Soares. Qualquer música que ele cantava, eu cantei até da Universal. Eu fico imaginando o diabo da cabeça aos pés. Eu fico imaginando as enfermeiras assim, alguém cala a boca dessa mulher. Agora já é 4 horas da manhã. Pra dormir na veia. 4 horas da manhã, tá cantando. Menina, eu lembro que eu liguei no canal da Universal. Aí aquela, eu não lembro qual era a música, acho que era aquela Te louvarei. Olha a música. Aí eu te louvarei. Chorando. E meu pai e minha mãe dormindo ali, porque o Thiago tinha que ficar com o Derek e a Luísa. Sim. Meu pai e minha mãe no hospital comigo. Aí beleza. Chegou no outro dia, eu tava dormindo. Aí o médico me acordou. Eu lembro que ele acordou brincando, assim, puxando o dedo no meu pé. Ele, vamos acordar, mulher, pra ir pra casa. Aí eu acordei assim, aí ele, olha, eu vou te falar. O seu Deus é muito grande mesmo, viu? Glória a Deus. Aí eu falei, por que, doutor? O que aconteceu? Ele falou, Emily, na hora que eu fiz o corte, as cordas vocais, elas incharam e ficaram pulsando. Às 4 horas, pulsando, inchou, que elas ficaram rígidas, tão rígidas, que nem se ele quisesse, ele não ia conseguir arrancar. Caraca. Ele falou, eu não sei explicar, elas ficaram ali e ficaram assim, tão inchada, rígida, que eu puxei tireoide, puxei caroço e elas não mexiam. Glória e eu a Deus, falei, aí eu falei pra ele, falei pra você que meu Deus é grande. Ele é muito grande, viu? Porque não era pra acontecer isso. Eu falei, dobra o seu joelho. Aí ele, realmente ele é muito grande, muito forte. Eu falei, ele é. Eu falei pra você. E aí depois desse dia nunca mais parou de cantar? Nunca mais, nunca mais. Aí eu fui pra casa e aí ele achava que eu ia ter que tomar hormônio. Porque tirou uma tireoide, né? Ficou só com uma. Mas a tireoide da esquerda é uma guerreira. Ela... Forte na batalha. Ixi, subia, toca gaita, faz tudo. Eu não preciso tomar hormônio até hoje, graças a Deus. Que eu falei pra Deus, não quero tomar hormônio, não sei como é que é. Sim. Não tô na idade de tomar hormônio. Mas tu ficava a vida inteira pra depender de uma coisa. Aí, cada 6 meses, no começo era cada 6 meses, agora todo ano eu faço exame de sangue pra ver. Aí agora em Fortaleza eu tive lá, fui no Dr. Kerbaz de novo, e ele olhou e falou, querida, você não me deve nada. Nada, não tem nada faltando no seu corpo. Uma vitamina. Eu mesma queria que ele me passasse pelo menos uma vitamina. É, né? Porque quem sabe quem mora na Inglaterra. Por isso. Aí eu falei, nem um comprimido de vitamina. Tem certeza, nem vitamina B. D. E. Falei o alfabeto inteiro. Ele, nada, você não me deve nada.
Caraca! Falei, nossa, Deus é maravilhoso, né? Aí repete de novo, doutor. Meu Deus. E aí foi isso, meu milagre. Caramba! E aí como foi o início da sua vida de imigrante mesmo com a família inteira, né? Porque aí agora era você, o Thiago e as crianças, quando vocês foram. Como que foi essa trajetória? Como foi o começo, mudar de país com 2 crianças? Olha, pra mim, eu sempre fui muito folienta pra viajar. Então tudo primeiro é folia. Tô de Aí, boa. eu nunca pensei assim. Hoje eu penso. Mas antes não. Antes eu pensava, vamos viajar de avião. Igual a Paula, eu vou viajar de avião. Porque o Senhor vai me levar pela graça. Isso, dessa vibe. Aí pra mim era festa, tudo. E aí eu ficava pensando, nossa, eu vou alugar minha casa, vai ser assim. Só que quando chega no país, são outras dificuldades que a gente enfrenta, né? A gente nunca imagina. Nunca imagina. Tipo assim, aqui no Brasil, você pode fazer o barulho que você quiser. O seu vizinho faz barulho mais ainda, né? E aí vocês ficam competindo no barulho. Tá tudo certo. Lá você grita, fulano, e tá tudo bem. Primeira coisa que eu notei quando eu cheguei lá na Inglaterra é que não pode fazer barulho. Eles não gostam de barulho nas casas. Dá 8 horas da noite, tipo, tudo fecha, silêncio total. E eu cheguei lá, tipo, bem brasileira, né? 10 horas da noite eu com o martelo e o prego. Tá, na parede. A vizinha desce, mas ela só não me engoliu porque eu não cabia dentro dela, porque ela era muito pequenininha. Nossa, mas ela falou, você é doida? Você perdeu a cabeça? São 10 horas da noite. Não, isso em inglês, né? Ela ainda tinha vontade, glória a Deus, de falar o inglês. Porque se fosse eu ia ficar assim, ó. Não, e assim, aquele tom de voz de gente velhinha brigando. Bem ríspido. 10 horas da noite você batendo na parede, o que é isso? Aí eu só consegui dizer, desculpa. Ela, desculpa nada. Nossa, mas essa mulher pegou tanto no meu pé por conta do barulho. Ranço, desse dia em diante. Aí as coisas que a gente tem que se acostumar com lá, né? Tipo, sim. É muita educação. E a educação lá é uma coisa que é, tipo, quase que obrigatória, sim, né? Eu falo isso pro Felipe. Hoje, eu falo não, tipo assim, sorrindo pros outros. Porque lá, eles têm muito essa mania, gente. Eu achei... Quando eu cheguei, eu achava, tipo assim, que absurdo. Porque você fala assim, eu posso pegar um copo? Não. Tipo... assim mesmo. Posso usar banheiro? Não. Tipo assim, nunca, essas coisas, óbvio, eles nunca se recusaram. Mas tô dando um exemplo. Tipo, você pede uma coisa besta, assim, só tô pedindo por educação. Sim. E eles falam não, tipo, rindo, tipo assim... Não sou obrigada. Você me deu a opção de falar não, eu tô falando. É igual quando eu ia perder... Às vezes eu perdi alguma casa e a cliente chegava e falou assim, na próxima semana você deixa a chave ali na porta, tá bom, obrigada. Tchau. E o sorriso assim, ó. Sim. E aí você fica tipo... Eu ficava em dúvida. Eu falei, será que é pra eu deixar a chave? Ou ela tá brincando? Acontecia muito também, às vezes, de eu chegar na casa do cliente. E eu achava isso cúmulo, porque eu ia todo dia... Tipo assim, todo dia daquela semana, tipo assim... Ia toda quarta-feira, naquele mesmo horário. E às vezes elas esqueciam. Tipo... Gente, toda quarta-feira eu tô aqui na tua casa, no mesmo horário, assim. Aí elas abriam a porta... Oi, nossa, eu não lembrava que você veio aqui hoje. Eu acho que elas fingiam, porque isso aconteceu muito comigo. Nossa, ela fala, não lembrava que você vinha aqui hoje. Mas tá bom, pode entrar. Eu tinha um cliente que ia fazer, é hoje? Tudo bem, pode entrar. Aí eu ficava com dúvida. Aí eu olhava assim e falei, será que é hoje? Pois é. Sabe? E aí, às vezes, tipo assim, eu fico imaginando, se fosse uma situação aqui no Brasil, se a pessoa não lembra, ela fala assim, o que você tá fazendo aqui? Hoje tá doida? Você tá louca? Hoje não é dia, não. Não é hoje, não. Então, eram essas coisas que eu tive que me acostumar de primeira. Com o jeito deles, né? Que é muito diferente do jeito brasileiro. Muito, muito mesmo. Não chega nem perto, não é nem parecido. Nada. Se você for ali pra Portugal, você ainda consegue, né? Ver algumas coisas. Na Itália, Espanha, talvez. Mas na Inglaterra, acho que é diferente do mundo inteiro. Eles são muito fora da curva, cara. Muito, em todos os sentidos. Então eu tive que me acostumar com a cultura, com o jeito deles, até dentro do mercado, nos mínimos detalhes. Eu tive que me adaptar a eles. E eles são muito assim, né? Ou eles amam ou odeiam imigrante. Tipo, e brasileiro, apesar que eu acho que brasileiro sempre tem um ponto positivo, porque eu acho que eles sempre amam os brasileiros. Pelo menos a maioria dos que eu convivi,
Eles são apaixonados pelo Brasil. Sim. Tipo, apaixonados. Sim. É. Mas tem gente que realmente não gosta de imigrante. Não gosta, E, tipo, realmente trata mal. Eles são 8 ou 80, né? Eles não faz média. Não faz média, exatamente, é isso. Mas eu vi muita gente assim, os que eu me relacionei, a maioria deles gosta, mas tem também os que não gostam, mas é de um modo geral. Sim. Eu nunca vi alguém ter um ponto específico contra brasileiro. Acho que é de um modo imigrante, de um modo geral. Sim. Né? Então é isso, eu tive que me acostumar ao jeito deles. Mas não foi também tão difícil. Foi difícil no início. Mas depois... E aí, quando você chegou lá, você já foi trabalhar ou não? Você deu prioridade pra ficar em casa com as crianças? Não. O Derek, ele não podia ir pra escola. Porque ele era muito pequenininho. Só a Luísa que ia. Então, eu ficava em casa. Pra ficar com ele? Pra ficar com ele. Porque lá, uma coisa também que eu reparo, lá você não tem opção quando você tem criança pequena, né? Tipo, que aí você vai pagar alguém pra ficar com seu filho, às vezes você paga o valor que você ganha de salário. Sim, eu procurava gente e eu ficava assim, gente, não dá. É sério isso? É uma criança, não é uma creche. Pois é. Era muito caro. E creche também lá pra pagar é muito caro, né? Então eu ficava em casa, mas assim, eu amava, né? Mas eu também sentia falta de sair, de trabalhar, de ver gente, essa rotina de trabalho, né? Mas eu gostei muito, foi uma época muito boa. E aí depois ele foi pra escola e você começou a trabalhar? Isso. Aí depois disso, em 2013, a gente veio aqui pro Brasil, aí eu comecei a trabalhar e eles ficavam em período integral na escola. Só que aí quem sofria era eu, porque eu não queria deixar eles integral na escola, né? Porque é muito tempo, muitas horas. Aí foi quando eu comecei a voltar a trabalhar. Aí quando eu fui embora de novo em 2016, aí aqui no Brasil eu trabalhei, né, na escola, tudo. Aí em 2016 eu voltei e aí ele já tava na escola de vez e eu já tava trabalhando. Aí você já foi trabalhar? Já fui trabalhar. E você gosta mesmo de Londres? Tipo, é o seu país? Amo. Do assim, coração? Do coração. Eu não posso dizer que eu amo mais que os Estados Unidos porque faz muito tempo que eu não vou lá. Mas assim, assim, eu sou do Brasil, mas a minha casa é Londres. Eu considero Londres a minha casa, entendeu? Eu amo aquele país, eu amo os ingleses. Eu acho que hoje eu vejo e eu entendo muito a cultura deles. Eu entendo por que eles são assim. Entendo que eles são muito sofridos por conta das guerras, né? Sim. Então, muita coisa deles é mecanismo de defesa. E eles valorizam muito, né? Tipo assim, o país, assim, né? Eles são muito patriotas. Demais. Que eu cheguei lá bem quando a rainha morreu. Ai, sim. Bem muito triste. E tava acontecendo no velório e tal. E, tipo, todos chorando na rua, carregando flores. Tipo assim, muita gente. Muita gente. Eu ia na casa das clientes, assim, e quando eu cheguei eu falava zero inglês. E elas me contavam tudo. Tipo assim, elas contavam toda a trajetória da Rainha Elizabeth e faziam eu sentar pra assistir o velório com elas. Também. E eu ficava, tipo assim, ela chorando. E eu, tipo assim, gente, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, eu não sei se eu fico quieta. Eu não tô nem entendendo. Eu não sei se eu faço um carinho nas costas. Porque é outra coisa, zero contato físico eles têm, né? Contato físico. Que uma vez eu fui abraçar uma cliente. Era aniversário dela. Aí eu, parabéns. Aí ela... Toda dura, né? Eles ficam todo dura. E aí eu não sabia nem o que eu fazia. Então eu percebi que realmente eles são muito patriotas. Eles amam garra assim, o país, né? E fora que o país tem muita história, né? Muito. Onde você vai, uma calçada, essa calçada foi feita por fulano de tal. Sim, eles preservam muitas coisas. Muitas. Eu já viajei a alguns países, não muitos, mas alguns. E eu, de disparada, Londres é o mais bonito. Tipo assim, eu falo de cidade, assim, organização, tipo, as casas são todas padronizadas, tudo da mesma cor, tipo, coisa mais linda, assim, né? Tipo, não tem lixo jogado na rua, na maioria das vezes, né? Mas a maioria dos bairros são muito bem conservados. O centro, então, nem se fala, né? Você vai andar no centro de Londres, tem uma folha fora do lugar. Não tem. E o tanto de turista que passa ali, né? Muito. Então, eu amo lá, eu amo a cultura deles, amo eles, eu amo. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Então agora vamos pra parte. Quando foi que você começou a frequentar a TF? Ai, o TF. Porque não tem como ficar sem falar de TFHC com a Amy, gente. Não tem. TF corre aqui, ó, na veia. Na verdade, assim, o Thiago foi na frente em 2016. E eu fiquei e fui
ele foi mais ou menos em fevereiro e eu fui em setembro. Sim. Então, nesse período de tempo que a gente estava longe, ele conheceu a TFHC. Ah, ele conheceu primeiro. Ele conheceu primeiro, ele foi lá. E aí ele falou assim, porque a minha sobrinha já ia lá. E a TFHC, ela é muito parecida com a igreja que a gente frequentava nos Estados Unidos, que é a mesma igreja que o apóstolo frequentava. Caraca! A gente era da mesma igreja. Ah, porque você morou em Boston. Uhum. E ele também. Então ele era da mesma igreja. E aí o Thiago ligou pra mim e falou assim, achei a nossa igreja. Eu falei, ai meu Deus, fala pra mim. Fala pra mim que é uma igreja boa. Ele falou, eu vou te ligar no WhatsApp. Então eu fiquei de fevereiro até setembro assistindo, ouvindo os cultos por ligação do WhatsApp. Caramba! E aí eu ouvi o apóstolo pregando, com o telefone assim, escutando, colocava o fone e falei, meu Deus, glória a Deus, é isso, amém. Eu ficava assim. Porque acho que o conforto também de um imigrante é achar uma igreja boa, né? Com certeza. Nossa, ai que delícia, é muito bom se sentir em casa. Achar uma igreja que te acolhe, que abraça, né? Que todo mundo... E até é isso. É uma casa. É a casa do pai. Sim. Todos tem os filhos espaço pra todos. Sim. Todos os filhos ficam à vontade. Sim. E aí eu falei, essa é a nossa igreja. E aí quando eu cheguei, a gente já foi... E foi tudo muito assim, suave, sabe? Uma transição muito suave. Porque eu já cheguei lá, já comecei a... Pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, muito rápido, eu já membrei. Quando eu vi, eu já tava no louvor. Ah, então você já chegou e já foi pro louvor. Sim. E aí, como foi a sua evolução ministerial? Porque, tipo, eu via as lives antigas e depois que eu comecei a frequentar, eu vi uma evolução gigantesca sua, tipo, uma evolução, assim, disparada. Quando foi, tipo assim, o estralo, assim, pra sua evolução como ministra? Foi quando eu me vi sem ninguém pra me ajudar, né? Assim, o ministério de louvor da TF, ele é muito diferente de tudo que eu já vi. Porque ele é muito espontâneo, ele é muito assim, surpresa. Ele é realmente movido pelo Espírito. Não tem uma coisa assim, nós vamos programada. Tem o cronograma do culto, o período de louvor é esse e tal. A gente organiza porque, enfim, tem e a que gente organizar. até tenta, fala a verdade. A gente tenta, assim, mas separar as músicas e vai na hora. Na hora, tudo que a gente precisa de um tom. Me dá um sol que eu faço louvor. Sempre. Uma vez eu lembro que eu tava em ré, eu virei pro Guilherme e falei, sol? Aí ele tá. E acabou, já fiz louvor. O sol tá muito alto. Não, vai do sol, vai. Aí, então assim, é muito diferente, ele é muito espontâneo, é muito fluido o espírito ali. Sim. E eu não sabia ministrar assim, eu tava acostumada com os louvores da igreja, tipo, 4 músicas, acabou, começa outra. Não falo nada, não só falo ali nada. Glória a Deus, aleluia. Exatamente. Levando só as mãos no máximo. Exato. Você pode bater palmas, e ali não, ali é muito dinâmico, a igreja é muito unida com o louvor. Acompanha, né? E o louvor é muito unido com a igreja e tudo se mistura, sabe? Todos se envolvem. Né? Todos se envolvem. Não é uma apresentação. Não. É um momento de adoração em conjunto mesmo. Eu sentia muito isso. É um grande secreto. Como se todo mundo entrasse no secreto junto. Se a gente assim, que tá ali em cima do altar, parar de cantar, a igreja ela vai sozinha. Quantas vezes eu fiz isso, né? E a igreja vai. É uma igreja muito assim, independente, no sentido de eu não preciso do louvor para eu adorar. Eles têm muita consciência do que é adoração. Sim. E isso é muito bom. Mas enfim, eu tive que ajudar numa outra congregação também da The Fathers, mas era na minha cidade. E lá eu fazia o louvor. E de repente eu me vi sozinha, fazendo louvor no playback, porque não tinha instrumentista. E aí eu cantava muito baixinho, eu tinha medo de botar minha voz pra fora, tinha medo de desafinar, eu era muito tímida. Até que um dia, não sei, eu tive um encontro com Deus assim que Deus falou, você precisa ter ousadia. É você ou vai acabar. Não vai acabar, né? Porque Deus coloca outra pessoa, mas você vai perder a igreja, entendeu? Tipo, na hora do louvor. Te entreguei nas suas mãos e você não tá sabendo. Você não tá multiplicando o que eu te dei. E aí eu comecei, fui pro YouTube, procurei como botar a voz pra fora, aprendi a fazer belting. Tem muita aula no YouTube, gente, façam aula de canto no YouTube, é verdade, dá jeito. Fiz muitas aulas de canto no YouTube e pedia pra Deus, assim, eu acho que o segredo mesmo da minha evolução foi descobrir a minha dependência em Deus.
Porque eu falava, se o Senhor não for na minha frente, não vai acontecer. Sim. Se for só por mim, pela minha voz, vai ser a mesma coisa que nada. Então sempre eu tive muita dependência, muito temor de subir no altar e me certificar que Deus, a presença de Deus estava ali primeiro antes de mim. Sim. Eu falava, Deus, não deixa ninguém lembrar do meu nome, não deixa ninguém me ver, ninguém lembrar do meu rosto. Eu só quero assim que as pessoas sintam a tua presença, que o Senhor, a voz do Senhor ecoe através da minha vida. Sim. Não quero saber se... Pode chamar a menina ali do louvor, aquela ali que cantou, não sei nem o nome dela. Que cantou a música lá, não quero que lembre música, só quero que lembre da tua presença. Então sempre eu tive muita dependência e acho que a minha evolução foi essa, foi descobrir a minha dependência em Deus. E aí depois você voltou pra TF Sede, né? Voltei pra casa. E aí você virou líder do louvor, que foi quando eu entrei. E aí você já, não lembro se você já era líder ou se você... Não. Você virou líder, né? Depois que, depois que eu entrei, entrou eu e o Lucas. E aí como que foi pra você estar na frente do louvor? Tipo, eu liderava ali junto com o pastor Emanuel, né? Ele tava mais ali no domingo, né? E eu tava ali no sábado e cuidava, era líder ali do vocal. E pra mim era uma responsabilidade muito grande, porque eu ficava, meu Deus do céu, a Larissa e o Lucas são minha responsabilidade. Eu tenho que liderar eles, eu tenho que ensinar, Então, você vê, eu sempre ficava checando, né? Gente, tá tudo bem? Gente, nós vamos cantar assim, que eu ficava sempre perguntando. Então, pra mim era uma responsabilidade muito grande de poder liderar pessoas, porque acho que o líder, ele não lidera o apóstolo sempre me ensinou isso. Não é por causa que você vai ordenar que alguém vai te obedecer. É o exemplo. E o apóstolo, ele nunca me ensinou, assim, eu já fiz mentoria com ele, pedi muitos conselhos, não sei como é que ele não ficou doido comigo. Mas a maioria dos ensinamentos que o apóstolo me deu foi pelo exemplo. Ele nunca abriu a boca para falar nada, mas pelo exemplo eu aprendi muita coisa. Então uma das coisas que eu aprendi no silêncio é que ele não ordena, ele não briga, ele não força. É tudo no amor, sabe? Quero. Às vezes a gente, Emily, você... Calma, gente. Calma. Tá tudo numa paz. Tipo assim. Mas Emily, que não sei o que você tem que falar. Não, gente, tá tudo certo. Depois eu falo, eu vou falar. Depois eu vou falar. Então, assim, é uma coisa que ele também faz. Ele nunca corrige na frente das pessoas, ele não expõe. Então, isso eu aprendi com ele. Eu falava, jamais vou chamar a atenção de alguém, ou eu vou ser esse tipo de líder que vai dizer, olha, vai ser do meu jeito e pronto, porque eu sou a líder. Não. A gente era muito unido. Não era? Eu sinto muita saudade. Lembra aquele culto das mulheres? Que tinha uma árvore, a Sani decorou com uma árvore. Aquele culto foi tão gostoso. Acho que o culto que ficou mais marcante pra mim, ficou muito marcado, foi o culto da conferência do Ministério de Dança, que veio as meninas dançar. Arrepiei, só de lembrar. Gente, aquele culto foi muito... O da França, assim, as meninas da França? Sim. Tipo, assim, foi muito impactante, porque literalmente o Ministério de Louvor se juntou com o Ministério da Dança, elas dançavam assim em cima do altar, assim. Olha aqui, tô toda arrepiada, só de lembrar daquele culto. Foi muito bom, aquele foi culto. Muito Acho que foi o que ficou mais marcante pra mim, foi esse. Mas todos os cultos eram muito especiais, a gente tinha um entrosamento muito grande, assim. Tipo, a gente dificilmente reclamava, assim, né? Tipo, brigava. Na verdade, a gente nunca brigou. Nunca. Entre si, a gente era muito unido. Então, muito tipo, unido. Tal pessoa queria fazer tal coisa, a outra escutava e fazia, e era um conjunto. Quando eu traduzi o The Cry, a gente foi ensaiar. Foi. Não, quando a Emily colocava música em inglês, aí era o fim pra mim. Eu falava, vai não. Falei, amiga, você consegue, vai. Você consegue, vai dar certo. Eu, tipo. Não, mas tem um vídeo até hoje, você cantou tão lindo. Assim, né? Se eu falei palavras certas, não sei, mas. Não, ficou ótimo. Eu lembro quando você cantou a primeira essência. Foi muito lindo. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Aquele dia também foi muito marcante pra mim, porque eu venho na mesma linhagem, né? Que você, tipo, canta 3 hinos ali, tá tudo certo. Nossa, mas eu aprendi muito da TF, muito. É algo sobrenatural, eu falo. Se você tá alguma coisa com Deus assim, não tá muito firme, vai pra Londres, vai pra TF. Sim. Vai pra Londres, vai pra TF. Sim. Porque com certeza ali eu falo que é uma prova de fé, ali é uma escola de fé. Então você vai aprender. Terça, vai num culto de terça. É. De nada.
Acho que também outra fase que ficou muito marcante pra mim foi quando veio o pastor Caio. Também participou do louvor, a gente aprendeu muito. Muito. E o louvor, ele teve várias etapas, assim. É muito marcante. Você acha que a gente foi uma constante evolução. E se você for ver hoje, quase não tem mais ninguém, né, da nossa época. Porque é uma igreja de imigrante. Eu falava muito pro Felipe, a igreja de imigrante, ela corre muitas pessoas, né? O fluxo de pessoas é muito grande. E você ministrou também, né? Eu assisti as lives. E foi o Lucas também agora tá ministrando. Tipo, acho que agora todo mundo do louvor tem que ministra. Agora todo mundo que entra tá ministrando. E tá sendo uma evolução muito grande. Mas, posso falar? Que falta você faz, amiga. Faz muita falta. Eu sinto muita falta. Sentia muita falta de você. Uma coisa que me chamava muita atenção, também quero que você fale um pouquinho, é sobre devocional. Que eu sempre admirei. Eu e o Lucas admirava muito isso. E o quão é importante a sua liderança mostrar exemplo, né? Porque eu e o Lucas ficavam motivados em fazer devocionais por conta da Emily, que era muito forte nela os devocionais. E ela sempre posta, né, no Instagram. E quando ela não postava, ela falava, não, porque essa semana eu li não sei o que lá. E quando ela ia ministrar, ela falava muitas coisas da Bíblia. E o quanto isso é importante para um ministro também, né? Ter bagagem bíblica. Então, como é a sua trajetória com devocional? Ó, a minha devocional, eu sempre tento tirar um tempo do dia para ler, né? Alguma coisa da Bíblia. E eu sempre tento diversificar o jeito que eu leio. Por exemplo, agora eu tô lendo as cartas de Paulo de trás para frente. Então eu leio. A segunda carta, depois a primeira. E antes de começar a ler o livro, eu faço um estudo. Por que ele escreveu aquele livro? O que aconteceu? Qual o contexto daquela carta? Então isso me ajuda muito a entender. Mas isso é o técnico, né? Quando eu faço devocional, eu sempre falo, eu tenho plena consciência de que a Bíblia, a gente pode ler o mesmo versículo, hoje, amanhã e depois, ele vai bater de uma maneira diferente. É verdade. Porque a palavra é viva e eficaz, ela é o próprio Deus. Deus tá, apesar dele ser imutável, ele tá sempre em movimento. Tudo, ele vai mudando a gente, né, todos os dias. Isso é verdade. Então, a devocional, eu tento fazer todos os dias, eu sempre falo, Senhor, bate em mim de um jeito diferente, no meu coração. Toca. Às vezes eu falo, hoje não me toca não, pode dar um murro. Porque eu preciso mudar. Essa é boa. Me mostra, me coloca assim de frente pro espelho e fala, você precisa mudar isso. E dói. Dói muito, porque a gente se acha tão certo. Né? Nossa, eu me acho tão certo. Às vezes eu falo, que pecado que eu tenho? Não faço nada, só isso. Aí Deus fala, você só de respirar tá pecando, minha filha. Não presta, se é alguma coisa de bom e você sou eu. Eu falo assim, às vezes eu fico assim, eu falo assim, estou certo. Santíssima. Olhe para mim, veja, contemple. Aí o Espírito Santo vem, contempla aqui, vem cá, deixa eu te mostrar. Radíssima. Então a devocional serve para isso também, mas mais assim, o que eu acho mais lindo na minha devocional é contemplar Deus. Porque da maneira como ele fala comigo, às vezes um versículo e eu já estou escrevendo e falo, meu Deus, é verdade, como é que eu não vi isso antes? E a maneira, e aquilo vai ecoando em mim a semana toda e vai me transformando. Então, a devocional, a minha mãe sempre falava. Eu lembro que uma época eu não suportava mais ler a Bíblia, porque a minha mãe ficava no meu pé todo santo dia. Eu tinha 13, desde criança. 13 anos, a minha mãe falava assim, já alimentou sua alma hoje? E aquilo me confrontava de um jeito tão chato que eu falava, pelo amor de Deus, a minha alma não come. Ela come. Não aguento mais essa alma. Aí eu falava, seu corpo não precisa comer? Aí a minha mãe falava, aí às vezes eu passava 1 dia, 2 sem ler a Bíblia. Minha mãe, coitado do Espírito Santo, deve estar morto de fome. Aquilo mexia na minha consciência, sabe? E a minha mãe lia assim, 13, um livro inteiro, 13 capítulos. Ela lia muito a Bíblia. O dia inteiro, ela passava o dia inteiro meditando. Parecia os profetas do tempo de Moisés. Passava o dia inteiro lá lendo. Nossa, deveria ser muito sábia também, né? Era. Pelo tanto que lê. Ela lia muito a Bíblia. E aí, aquilo me confrontava. E hoje, eu sinto assim, quando eu leio a Bíblia, sabe quando você vai na academia logo de manhã?
dá aquele pique. E o seu dia rende, você fala, maravilhosa. Hoje eu posso fazer qualquer coisa, me dá uma casa pra construir que eu construo. Isso, exatamente. Eu me sinto forte, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Eu converso com Deus o dia todo, isso me leva a conversar com Deus o dia todo. E fora as coisas que eu posso aplicar, tanto em ministração quanto na minha vida pessoal. Enfim, a devocional, ela ecoa na vida de uma pessoa de 1000 maneiras diferentes. E você tem um jeito de montar a ministração em si? Você tem uma coisinha ali que você faz? Porque gente, é algo assim sobrenatural, não dá pra explicar. Olha, antes eu tinha, no começo, quando eu não sabia ministrar, porque eu realmente não sabia, aí eu li o versículo, falava isso, tá. Aí eu escrevia, decorava, assim, tipo como você vai fazer uma apresentação, apresentar um trabalho? Tipo uma pregação, em si, fazer um esboço. Só que na hora eu via que não saía nada do que eu tinha escrito, nem praticado. Que eu esquecia e tal. Até que um dia, aí foi que eu também vi a importância da devocional. Eu tava no louvor, acho que no louvor de terça-feira, e Deus me lembrou do que eu li na semana. E assim, o Espírito Santo, ele fala muito, muito claramente comigo. Eu escuto a voz dele muito claramente. E aí eu falo, Deus, aí ele me lembrou do versículo e começou a ministrar. Então muitas vezes quando eu tô ministrando, às vezes eu fico só, uou, ei. Não é verdade. É porque eu tô ouvindo o Espírito Santo falando, sabe? Caraca. E ele falando, e tem um rio fluindo, e assim, assado. Aí eu começo. Aí no meio do que eu tô falando, o Espírito Santo fala, e tem aquele versículo também, e vai falando comigo. Então as ministrações ou então eu vou sentindo a presença de Deus de maneira, por exemplo, esses dias eu ministrei e eu senti a presença de Deus vindo com autoridade. Tem vezes que eu sinto a presença de Deus vindo com misericórdia, tem vezes que eu sinto a presença de Deus vindo como um bálsamo, como um abraço de um pai, mas quando eu mais gosto é quando ela vem com autoridade, porque eu ouço os passos de Deus vindo para encerrar muitas questões nas vidas das pessoas. Por exemplo, chega, o seu sofrimento acaba hoje, chega, hoje você recebe a cura. Então eu falo, gente, quem quiser receba, porque o Senhor veio com autoridade. Glória a Deus. Então a ministração, ela vem natural. Caramba, que bonita. Bom, eu acho que é isso. Nosso episódio rendeu muito. E é um prazer, amiga, sempre te ter aqui. É um prazer aprender com você, estar com você é muito bom. É o que você falou, você sente o Espírito Santo e a gente sente o Espírito Santo através de você. Glória a Deus. Porque você tem uma figura, pra mim, muito de um abraço de um pai. Assim, quando eu vejo você assim, eu vejo o Espírito Santo através de você como algo acolhedor, amor, algo muito abraço assim mesmo, não tem outra palavra. E eu sou muito grata pela sua vida, você me ensinou muito, você é uma pessoa muito importante, principalmente na minha trajetória do meu ministério. E eu quero te ter pra sempre, pra sempre. Porque eu quero ter você pra sempre também. Eu, quando comecei a liderar você e o Lucas, foi exatamente isso que eu orei. Eu falei assim, ó, eu quero abraçar ele, assim, eu não quero ser essa líder que, vai me obedecer. Não, eu quero que a gente seja um só. Então eu quero ter você pra sempre na minha vida também. Você é muito especial, eu te amo muito. Foi muito bom te ter aqui. E você quer deixar algum recado pro pessoal, alguma coisa? Quer falar alguma coisa pro pessoal de Londres? Tá aí aberto pra você. Eu tô com saudade de vocês, da minha família, amo muito vocês. E quero dizer pra você que você não desista de sonhar, não desista de esperar em Deus. Porque por mais que possa parecer que é um hiato, uma pausa, Deus não para. Ele está sempre trabalhando. Então descansa, confia, vive sua vida e Deus está trabalhando. Amém. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Lembrando que a gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso. Até o próximo episódio da semana que vem. Um beijo. Tchau!